Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Eu sei que o Alexandre já falou, mas eu também quero dar um feliz Dia das Mães para todas nós, né? Que missão linda, abençoada que o Senhor nos concede, cheia de responsabilidade, não é mesmo? Só Deus mesmo para nos capacitar e nos dar graça. Porque eu não sei você, mas em muitos momentos eu olhava para o Rian e para a Yanka e falava, meu Deus, o que eu faço? E aí, só o Espírito Santo para conduzir, né? Então, que o Senhor continue te capacitando, te dando graça, discernimento, sabedoria, direção, força, renovo, no nome de Jesus, para essa missão tão nobre, tão linda, mas, ao mesmo tempo, eu ia dizer difícil, mas eu prefiro trocar por cheia de responsabilidades. Amém? Então, vamos lá. Eu fui escalada para pregar no Dia das Mães e fiquei, Deus, né? O que o Senhor quer que a gente fale nesse dia? E o Espírito Santo foi ministrando algo no meu coração que eu gostaria que todas as vezes que eu falasse a palavra mãe, você que está sentado aí, associasse a cristão. Eu vou citar mães, mas eu quero que você entenda que eu não estou falando de um estereótipo. Eu não estou falando de um padrão, um modelo específico. Eu estou falando, embora eu esteja e venha citar mães, eu estou falando de modelos de cristão. Amém? E hoje eu vou começar de um modo diferente. Normalmente eu começo lendo a palavra e aí discorrendo em cima desse texto. Hoje não. Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero começar falando já sobre a palavra e mais para frente eu vou ler um texto para vocês entenderem. Então eu preciso que você já fique bem atento desde o começo, porque a palavra que vai fechar essa mensagem a gente vai ler bem mais lá na frente, tá bom? Eu quero falar com você sobre os diversos tipos de mãe que a palavra de Deus trouxe para nós na sua história e que foi nos ensinando algo através da vida dela. Vou tentar fazer uma viagem pela palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. Óbvio que eu não vou conseguir falar de todas, porque são muitas, mas eu escolhi algumas que vão nos ensinar muito nessa manhã. Eu quero começar falando sobre a mãe Sara. Todo mundo sabe, mãe de Isaac, esposa de Abraão, uma pessoa que, lendo a história dela, o que a gente pega principalmente? Qual que é a mensagem principal que a gente pega de Sara? Que ela olhou para a realidade, mas infelizmente ela não soube o quê? Esperar em Deus. Sara nos mostra isso. Lá em Gênesis 16, 2, ela diz bem assim, Deus tem me impedido de gerar um filho. Então, toma minha serva para que talvez, através dela, você, Abraão, tenha filhos e a promessa de que a sua geração vai ser enorme se cumpra. O que eu já aprendo com Sara? Quando ela pega quando a gente pega essa parte do versículo onde ela diz assim, Deus tem me impedido, Sara está reconhecendo a soberania de Deus. Porque ela sabe que ela não tem filho por causa de Deus, porque Deus é quem dá o dom da vida. E naquele tempo, mais do que qualquer outra época, acreditava-se que você ser estéril significava que Deus não estava abençoando a sua vida. Então, Sara estava dizendo assim, olha, aquele que tem a soberania, o governo, não está me abençoando, então você toma aí a minha serva, para que talvez, através da vida dela, isso aconteça. Quando ela diz, Deus está impedindo, ela reconhece a soberania. Mas quando ela diz, toma, ela está ao mesmo tempo não confiando no governo dele. Eu sei que tem alguém que é soberano, que tem poder para fazer e não está fazendo. Então, toma aqui, já que eu não estou confiando totalmente nessa soberania, e tenta resolver a situação. E talvez, a geração de muitos que ele prometeu vem através dessa mulher. Quando ela diz talvez, Sara está mostrando para mim e para você que ela acredita muito mais na incerteza, talvez vai dar certo, vai que dá, do que na promessa. Porque havia uma promessa. Farei de você uma grande nação.
Mas Sara preferiu o talvez. Vai que dá. Vai que acontece. E aí, qual que é o bônus, né? De cada uma que eu falar, eu vou trazer um bônus. Qual que é o bônus da história de Sara? Gente, Deus sempre cumpre o que promete. E analisando a palavra de Deus através das histórias, eu vi que Ele cumpre coisas boas e coisas que também não são boas. Quantas nações, povos foram exterminados através do poder dEle? Isso não era bom para eles. Quantas coisas difíceis aconteceram na vida de várias pessoas, de vários personagens, que se nós olharmos e falar, epa, eu não queria isso para mim. Mas Ele zela pela sua palavra. Ele cumpre o que Ele promete, sempre. Aí também vem, depois dela, vem a mãe Rebeca. O que a mãe Rebeca ensina para a gente? Quando eu olho para a história de Rebeca, a primeira coisa que me vem à cabeça é manipulação. Rebeca, infelizmente, foi manipuladora. Por quê? Ela sabia que Isaac, o seu esposo, filho de Abraão, por sinal, preferia Esaú. Até por uma questão cultural, gente. Ele era o primogênito. Eu sou filha de libanês e a gente via isso muito enraizado na nossa cultura, na nossa família. O primeiro filho homem é um semideus na casa, né? Então, assim, é algo cultural, é normal isso lá, é normal. Tanto é que meu irmão tem nome do meu avô, porque ele é o primeiro neto, um homem da família. Então, isso é algo muito enraizado na cultura árabe. Obviamente que naquela época ainda era muito mais enraizado. E aí Rebeca via ali que Isaac preferia Esaú, ela como uma boa e justiceira mãe, provavelmente só ela, ninguém mais aqui na verdade. A gente não se dói pelo filho, né? Imagina, nunca que a gente faz isso. Aí ela, a única da história, se doeu pelo filho, só ela, ninguém mais faz isso. Aí Rebeca foi e se doeu pelo filho, o que ela fez com isso? Tentou ser a justiceira da situação. Quando, na verdade, a atitude dela foi trazer rivalidade entre os irmãos. Aquela que deveria ter sido uma pacificadora, traga unidade, esperada a promessa de Deus se cumprir na vida dela, porque quando ela ainda estava grávida, antes dela ver Isaac, preferindo Esaú e ficar lá brava por conta disso, Deus falou para ela assim, filha, no teu ventre tem 2 nações, e a menor vai governar sobre o maior. O primeiro não vai ser, na verdade, o primogênito, aquele que vai reinar, aquele que vai governar, mas é o segundo que vai reinar sobre o primeiro. E, em vez dela pegar a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela foi o quê? Resolver a situação pela própria força. E com isso ela incentivou o filho a mentir e a enganar. Olha o poder de influência de uma mãe. Quando ela deveria ter ensinado o filho a esperar no Senhor, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Já desde o ventre, quando ela ainda nem sentia o desconforto de ver a preferência do pai sobre o filho primogênito. Mas não, apesar da promessa de Deus de que o maior serviria ao menor, ainda assim, ela decidiu resolver a situação por conta própria. E como a sogra, não esperou em Deus. Qual que é o bônus da vida de Rebeca? O bônus da vida de Rebeca é que muitas vezes nós usamos a própria palavra de Deus para dar como desculpa, para justificar o erro que nós queremos cometer. Muitas vezes a gente pega um trechinho da palavra, uma coisinha isolada da palavra, para justificar escolhas erradas e manipuladoras do nosso coração. Mãe Ana, vamos mais para frente um pouquinho. Mãe Ana, mãe de Samuel, uma mulher que deixou um exemplo lindo, né? Mãe Ana tinha um coração disposto a consagrar a Deus o que ela mais desejava antes mesmo de receber. Uau! Uau! Que coração! Ana já entendia de fato que nada é nosso. Nada é nosso de fato. Tudo vem de Deus e nós somos totalmente dependentes dele. É bem verdade que ela sofreu bastante até aprender essa lição. É bem verdade que ela foi bem humilhada sobre
até entender sobre isso. É bem verdade que Ana esperou muito e eu acredito como mãe que em alguns momentos ela até desacreditou que seria possível. Mas mãe Ana entendeu que ela precisava ser dependente 100% da provisão de Deus. E aí, quando ela entendeu isso, ela falou: Deus, eu quero muito isso. Isso é tudo que eu mais quero. Mas apesar de ser a coisa que eu mais anseio nesse mundo, toma aqui, eu te entrego, é seu. Toma que é seu. Bônus com relação à vida dessa mulher. O que a gente aprende com ela de extra? Quando a gente está disposto a devolver para Deus aquilo que nosso coração mais deseja ter, é que de fato nós somos dignos de receber. Sabe, gente, existem coisas que a gente ainda não recebeu. Porque se nós recebermos, nós vamos colocar isso acima do próprio Deus. Existe um perigo tão grande na conquista, seja do que for. Um filho, um sonho, um sucesso, uma posição, que se Deus nos entregar em determinado momento da nossa vida, o risco disso se tornar o nosso Deus é muito grande. Ao longo de muitos anos à frente do ministério, eu vejo muito isso. Pessoas, a gente já falou sobre isso aqui tantas vezes, que orou tanto por um filho e põe o filho acima de Deus. Orou tanto por uma empresa e não tem mais tempo para Deus por causa da empresa. Orou tanto por um ministério e se dedica muito mais ao ministério do que ao dono do ministério. Se a gente não correr o risco, se a gente não se cuidar, a gente corre o risco de colocar deuses que nós oramos para ter acima de Deus. Quero também falar da mãe lá de 2 Reis, a mãe sunamita. Quem lembra dela? Aquela mulher rica que construiu um quartinho para o profeta Eliseu. Uma mulher que era estéril. E que um dia Deus falou: vou te dar um filho, através do profeta. E ela nem pedia mais. Mas óbvio que ela tinha no coração dela esse desejo. E Deus então, aquele que sonda o íntimo, que às vezes nem sai da nossa boca, fala para ela que daqui a 1 ano ela vai estar com essa criança. E assim aconteceu. Essa mulher me ensina muito, muito. Porque foi uma mulher que, diante das adversidades, o seu filho, quando era pequenininho, estava lá com o pai, eu imagino que era um menino grudado no pai, onde o pai ia, ele ia atrás, começou a passar mal, sentir dor de cabeça, e aí ele falou para um dos servos: leva ele para a mãe dele, porque ele não está bem. Eu imagino que era um grude, sabe, onde o pai vai atrás? E levou, chegou lá, o menino morreu. E essa mulher fez o quê? Colocou o menino na cama, confiou no cuidado de Deus. Eu não sei se eu conseguiria. Muito provavelmente eu ia fazer parte do percentual da grande maioria, que era me deixar ser levada pelo desespero. Muito provavelmente. Eu não me vejo, sabe, nessa serenidade toda dessa mulher. Eu acho que eu ia surtar. É porque eu já tive uma experiência parecida e não foi fácil. Mas não. Ela não negou a realidade. Ela sabia que ela tinha um filho morto. Mas o que ela fez? Ela decidiu deixar a fé falar mais alto do que o desespero. Isso é para poucos. Mas a mãe sunamita conseguiu. A mãe sunamita era uma mulher determinada. E ela não aceitou a morte da promessa. Não era só um filho. Era uma promessa de Deus na vida dela. Não era só um ser humano que ia herdar a herança. Não. Que ela era rica. Era a promessa de Deus materializada, andando dentro da casa dela. E ela falou: a promessa de Deus não morreu na minha vida.
E ela foi atrás daquele que representava a voz de Deus na vida dela. Foi atrás de Eliseu, e Eliseu então veio, orou sobre o menino, e o menino ressuscitou. Mas sabe qual que é o bônus dessa história? Além da fé e de não deixar que a morte triunfe sobre a promessa? O bônus dessa história é que você sabia, mais lá na frente, que Deus, Ele tem suas multiformas de agir. E aquilo que no momento parece o fim, na mão dEle, é só um grande recomeço. Alguns capítulos lá na frente, lá em 2 Reis 8, mais especificamente, se você quiser saber mais sobre essa história, o profeta fala para ela assim, mulher, vai haver um período de 7 anos de fome e escassez nessa terra. Vai para outro lugar para que vocês não morram. E essa mulher então, muito rica, cheia de posses, junto com seu marido, seu filho, sei lá mais quem, deixou tudo para trás e foi embora. Porque naquele lugar haveria 7 anos de escassez, de fome e de miséria. Então ela foi embora. Ficou 7 anos peregrinando pela terra, até a fome do lugar das posses dela cessar. E sabe o que aconteceu? Quando ela voltou, 7 anos depois, o rei soube que ela estava de volta. E ele então restituiu tudo que era dela. Sabe por quê? Porque ela era conhecida no lugar, na redondeza, como a mãe do menino que Deus ressuscitou. Deus usou uma situação para marcar o nome dele na história não somente daquela mulher, mas de todo aquele povo, através da vida daquela mulher. Se ela tivesse se desesperado e enterrado o filho, 7 anos depois, muito provavelmente, ninguém ia saber quem era ela, porque toda mãe se desespera quando o filho morre e enterra ele. Mas ela não. Ela preferiu acreditar, ter fé na provisão e no cuidado de Deus. E quantas vezes, no momento de desespero, o nosso comportamento não é completamente diferente. E talvez Deus esteja usando justamente essa situação, esse momento, para que lá na frente, o nome dele seja glorificado através da tua vida, como foi com essa mulher. Mas a gente, em vez de colocar a fé em ação, a gente faz o quê? Se desespera. Também quero falar com você sobre a mãe dos filhos de Jó. A mulher de Jó. Todo mundo sabe a história de Jó. Deus, um dia, lá no céu, de boa, o diabo vem, fazendo o serviço dele muito bem feito, por sinal, a tentar, né? Falou, tá vendo lá? Ih, só te serve desse jeito porque você dá tudo para ele. Duvido que se você tirar tudo dele, ele vai continuar te servindo. E aí Deus fala, viu lá meu servo? Homem bom e fiel. Eu dou testemunho dele. E o diabo falou, sei não, hein? Fácil te servir na bonança. Quero ver na escassez. Deus falou, tá bom. Encapetado. Vai lá e toca na vida dele. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Jó era uma só carne com essa mulher. E Deus não falou, a mulher dele também é firme, hein? Vai aguentar firme. Não, Deus não falou nada sobre ela. Mas você concorda que quando você é uma só carne com alguém, eu sempre digo isso para o Wagner, se corta ali, dói aqui? Se cortou ali e não doeu aqui, eu não sou uma com ele. E se cortar aqui e não doer ali, tem alguma coisa errada. Cortou em Jó. Doeu nela. Cortou fundo. No mesmo dia. Eu quero que você visualize comigo. No mesmo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos no chão. Dos seus filhos. No mesmo dia.
essa mulher enterrou 7 filhos. Não julgue essa mulher. 7 filhos. Num único dia. E aí muitos dizem, mulher louca, imprudente, pouca fé. Não. Uma mãe mutilada por 7 corpos. É bem verdade que ela não conseguiu, não é que ela não soube. Ela não conseguiu confiar no cuidado de Deus. Ela não conseguiu ter fé suficiente. Ela não conseguiu permanecer firme com Deus dizendo não. Nem todo mundo consegue. Jó permaneceu, mas ela não. E sabe, gente, mesmo na amargura, ela ficou ali, mesmo para falar o que não deveria, vamos dizer assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas não se esqueçam, ela era coadjuvante dos ataques de Satanás. Cortava lá, doía aqui. Nem todos nós vamos conseguir reagir da mesma forma diante dos piores momentos, ainda que seja uma só carne com Ele. Ele mesmo às vezes diz, tem coisa que eu não te falo que é para te poupar. Porque Ele sabe que tem hora, talvez eu não consiga. E ela não conseguiu. Mas sabe qual que é o bônus dessa história? O extra? Primeiro de tudo é que a gente não pode julgar. Eu julguei ela por tanto tempo. Tanto tempo. E hoje eu falo, meu Deus, que dor é essa que essa mulher sentiu? E aí eu aprendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E a sua graça se revela através do seu amor. E a prova de que Deus não levou em conta o tempo da ignorância daquilo que saiu da boca dela. E que a graça, Wagner pregou brilhantemente semana passada sobre isso. É a prova do seu amor, é que Ele devolveu para ela 1 amor, 2 amor, 3 amor, 4 amor, 5 amor, 6 amor, 7 amor. Exatamente. Do mesmo tanto. 7 não, 10, né? 10. Eu estava pensando nos meninos só. São 10. Pior ainda. 10 filhos num dia só enterrando. E aí Deus devolveu 7, 8, 9, 10 amores. 3 meninas e 7 meninos. Devolveu tudo para ela. Essa é a prova de que o amor de Deus, a graça de Deus se sobressaiu à ignorância daquilo que ela disse no momento de maior dor na vida dela. Deus amava tanto ela, que restituiu, porque filhos era a prova do favor de Deus sobre a vida da mulher. E Ele restituiu 7 homens e 3 mulheres, igualzinho havia perdido. Nem inverteu as coisas, botou 5 de cada, não. Fez certinho, tudo que foi levado, Ele abençoou novamente. Aí, mais para frente, você vai lendo a palavra, você vê lá a mãe Isabel. Lá no Novo Testamento eu já estou. A palavra de Deus descreve Isabel, mãe de João Batista, como uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo conseguiria reconhecer o senhorio de Jesus Cristo quando ele ainda estava no ventre. E Isabel, quando encontra Maria, fala assim, bendita és tu, e o fruto do teu ventre entre todas as mulheres. E um parênteses, eu não sei se você sabe, mas Isabel, assim como Sara, engravidou na velhice também.
Mas diferente dela, ela não tentou manipular a situação. Ela ficou quietinha esperando a promessa de Deus se cumprir. Esperou bonitinha e lá estava ela com João Batista, uma mulher que de fato vivia no Senhor e esperava no Senhor. E qual que é o bônus da história de Isabel? O bônus da história de Isabel, quando ela fala para Maria, abençoada, bendita és tu, ela usa um termo que é Baruque. Esse termo foi usado lá em Deuteronômio 28:4, quando havia uma profecia de Deus com relação àquela que daria a luz ao seu filho. E ela falou, você é essa pessoa, Baruque. E somente uma pessoa que de fato está firmada no Senhor, conseguiria ter tanta convicção para dizer o que ela disse, usando o termo que ela usou, e reafirmando a profecia que existia e que eles aguardavam que se cumprisse. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue identificar situações que passa despercebido aos olhos de muitos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que existiram exemplos anteriores a ela para justificar o seu erro, ela permanece firme, esperando e confiando no Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem convicção de quem ela é na história que Deus está escrevendo para ela. E aí vem a mãe Maria, mãe de Jesus, a minha preferida. Todo mundo sabe que eu sou fã dessa mulher, sou apaixonada. Ela e Paulo, para mim, gente, amo. E por que eu amo tanto? Maria, ela guardava as palavras de Deus no coração. Prova disso, Lucas 2,19, que diz, e ela guardava todas essas coisas no coração. Mas o que mais me fascina em Maria, toda vez que eu leio a história de Jesus, eu vejo, não sei você, mas eu consigo enxergar assim, um equilíbrio entre coragem, força espiritual e uma doçura. Não sei, ela me passa essa imagem quando eu leio a palavra de Deus. Tão madura e tão nova. Falei dela tanto junto com outras também, mas falei bastante dela no Dia das Mães. Coincidentemente, também preguei no Dia das Mães do ano passado. Uma menina pronta para servir ao Senhor, íntima de Deus. E a palavra diz que ela sabia que uma espada transpassaria a sua alma. Você já cortou o dedo? Sabe, está cortando assim, um cortinho? Deus falou para ela, filha, não é um cortinho no dedo. É uma espada que corta dos dois lados, que vai transpassar a sua alma. Porque a dor do que você vai viver não é fácil. E ainda assim ela permaneceu obediente, fiel, junto com o filho. Sabe o que me chama a atenção em Maria também? O primeiro milagre que ele fez, todo mundo sabe, foi a multiplicação do vinho no casamento. E aí Jesus falou para ela assim, ela chegou para Jesus, está na hora de você entrar em ação, como uma boa mãe, né, empurrando o filho. Mas ela não se apareceu, ela nunca tentou se aparecer, eu sou mãe de Jesus. Quer ver? Vou falar com ele e vai acontecer um milagre. Fica aqui atento. Jesus. Rian, toca aí, filho. Não, ela não fez isso. Não. Ela sabia o lugar dela, né, no cenário, na história. Tão nova e tão madura. E aí, sabe o que ela disse? A mãe de Jesus. Façam o que ele disser. Não é sobre mim, sobre o que eu estou pedindo, sobre o que eu estou falando como mãe. O que ele disser, vocês façam. Ela não se deu o trabalho nem de falar, Jesus falou que é para fazer assim. Não. Resolve com ele. Nunca tentou pegar a aba no senhorio do filho. Sempre soube o lugar dela. Maturidade. Tem tanta gente tentando pegar a aba no senhorio de Jesus. Tentando brilhar com a fama dele, não com a luz dele, se é que você me entende. Tanta gente.
E aqui, poderia querer isso? Entendi o lugar dela. Maturidade. Bônus. Quantos crentes velhos, e eu não estou falando de idade, que ainda não conseguiram atingir a maturidade espiritual e a obediência do nível dessa jovem? Quantos? Não precisa ir longe, o próprio Nicodemos não entendia nada, estudioso da palavra, da lei, falando, o que você está falando? De idade muito mais avançada que Maria, e não conseguia entender o que ela entendeu. Mas aí, já cheguei no Novo Testamento, você deve estar se perguntando, tá, Jalile, mas qual que é o perfil, o modelo de mãe que Deus espera de nós? Ou cristão, né? Que eu falei para vocês, quando eu falar mãe, bota cristão. Que eu não estou pregando aqui só para mãe. Qual que é o melhor desfecho que Deus tem para uma mãe para os dias de hoje? Gente, Deus já tem um modelo de mãe estipulado para mim e para você, segundo o seu coração. E agora, da metade para o fim da mensagem, nós vamos ler Apocalipse 12, do 1 ao 17. Vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Pode ir passando, tá? Eu vou seguindo. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças. Pode ir indo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, aí da terra e do mar, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirando para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até ao... Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de... A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu vou ler com você, novamente, sem a pausa, se o pessoal da mídia quiser ficar passando, sem problema nenhum. Mas eu vou ler para você de maneira contínua, sem ficar quebrando como eu fiz agora. Apocalipse. Vamos lá. Opa. Doze, do 1 ao 17. Presta bastante atenção.
que eu vou contar como se fosse mesmo uma história. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestia de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e a lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1360 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ais do que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que a corrente a fizesse se arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Do que você está falando, Jalile? Vários milênios se passaram desde que, conforme está escrito aqui, o dragão, a serpente, desceu. Vários milênios. Desde a expulsão de Lúcifer do céu até a sua queda. Onde ele então, a partir da sua queda, se tornou o príncipe das trevas e, infelizmente, conforme está escrito aqui, tem governado sobre muitos. E esse governo, então, ao longo de milênios e milênios, tem comprometido a segurança, a paz. E nós temos que admitir que a sua obra ela é cruel e devastadora, conforme nós lemos aqui. Essa obra começou faz muito tempo, lá no Éden, com Caim matando Abel. Devastadora. E vem até hoje. Talvez você se identifique com aquilo que eu vou ler agora em Romanos 7, 18 e 19. Por favor. Porque não faço o bem que eu prefiro. 7, 18 e 19. 18, 19 e 24, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu até quero, mas não consigo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente tem uma guerra travada entre a carne e o espírito. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Paulo disse isso e eu não sei você, mas para mim é muito atual essa passagem. E aí, voltando para Apocalipse, a mãe dando à luz é a igreja de Cristo. A mãe que Deus espera encontrar em nós é essa do Apocalipse. Por isso que eu quis fechar a mensagem com Apocalipse. Talvez nada romântico para o Dia das Mães, mas bem real. A mãe dando à luz é a igreja. Ei, essa mãe que vocês viram, todo o desfecho, é você, sou eu, somos nós. Somos nós. Essa é a mãe. Eu citei várias mães. Mas o que Deus tem de fato para um modelo de mãe é esse aqui. Alguém que dê a luz e que permaneça. Porque a história toda já está escrita. Deus não está improvisando um script. E aí nós lemos que ela se vestia de sol. O que é isso? É as vestes do próprio Deus, do qual nós seremos revestidos. E a palavra diz que Ele nos dará uma nova veste, um novo corpo. Nós seremos revestidos de um corpo semelhante a Ele. Salmo 104 diz isso, que Ele se cobre de luz como um vestido. E Apocalipse que nós lemos aqui está falando sobre isso. Deus tem para essa mãe, nós, a igreja dele, a seguinte característica. Nós precisamos ser virtuosos. Nós precisamos ter bom caráter. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser dedicados e revestidos da sua justiça. Porque é isso que ele diz aqui no trecho que eu li. A gravidez representa a ansiedade do parto que está chegando. Existe um conflito, uma guerra travada, e nós sabemos que está perto. Toda grávida fica ansiosa, porque não sabe muito bem como é que vai ser essa hora. Óbvio que isso existe em nós também. Nós estamos como igreja há milênios, aguardando esse parto, que é o cumprimento da promessa, que foi gerada, veja você, no Éden. Por isso que eu não comecei falando de Eva, porque eu queria linkar a primeira mãe com a última. A primeira mãe foi Eva. Nós somos a última. A palavra de Deus, ela se cumpre do primeiro ao último capítulo. Começa lá em Gênesis 3,15, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus estava dizendo que dela viria aquele que nos levaria de volta para Ele. A primeira mãe, vamos dizer assim, estragou aquilo que Deus havia planejado. E Deus falou, não, tem uma última mãe que vai resolver tudo isso. Desde o Éden até a cruz, passaram-se cerca de 4.000 anos. E a igreja, o povo de Deus, seguiu confiando nas suas promessas. Promessas essas de que um Redentor um dia viria. E a lua, então, citada aqui em Apocalipse, representa as leis e as festas que apontavam para a morte de Cristo por nós. As estrelas simbolizam as 12 tribos e os 12 apóstolos que o Senhor levantou para estabelecer a igreja de Cristo na terra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tudo que nós lemos aqui em Apocalipse aponta para mim e para você. A mulher, a mãe perseguida pelo dragão, representa a viva e todas as igrejas espalhadas pela face da terra, que vai enfrentar a guerra e a ira de Satanás, mas que deve sim guardar os mandamentos daquele que prometeu desde o Éden.
que a vitória em Apocalipse seria nossa. Olha que Deus lindo, que conexão. Está vendo aqui, mulher? Não foi legal o que você fez. Mas eu vou levantar aquele que vai pisar na cabeça dessa serpente que você, infelizmente, permitiu que te atingisse. Mas eu tenho um plano. Tem uma mãe sendo preparada para vencer tudo isso, junto comigo. E aí Deus fala, aqui, sejam testemunhas. Quem lembra da mensagem do Fábio Coelho? Testemunhas de Jesus. Testemunhar o que Jesus fez. Ser coparticipante, imitador dele nessa obra. Sabe, gente, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. E que Jesus vai voltar para nos buscar. Eu não tenho dúvida disso. Eu vivo nessa fé, eu morro por essa fé. E essa mãe que Apocalipse fala, somos nós e nós iremos com ele. E aqueles que forem, está escrito, não sou eu que estou dizendo, eu estou só repetindo, aqueles que forem achados fiéis, alcançarão vitória sobre o dragão e receberão a recompensa da vida eterna. E isso quer dizer que nós nunca mais vamos precisar lidar com as lutas desse mundo, como todas essas mulheres que eu citei aqui tiveram que lidar. Nunca mais. Nunca mais a gente vai ficar oscilando entre escolhas carnais e espirituais. Nunca mais. Nós viveremos de forma que agrade o Pai. De forma em que a nossa fé nunca mais será colocada em xeque. Conforme essa mãe triunfante que eu citei. Nós não podemos nos esquecer de que enquanto esse dia não chega, porém, todavia, entretanto, enquanto esse dia não chega, os piores conflitos que você e eu iremos travar, sempre, 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 assim como todas as mulheres que eu citei, vai estar relacionado àquilo que nós deixamos brotar no nosso coração. Sempre. Porque o nosso coração, ele representa a carne e milita contra o espírito. O tempo todo. A nossa natureza de mãe Eva, ela milita contra a natureza de Cristo em nós. O tempo inteiro. E o coração é o lugar onde essa guerra começa a ser travada. A natureza da mãe Eva vive se metendo em guerra. Enquanto que a natureza de Cristo deseja paz. A natureza de mãe Eva nos leva a sentirmos ódio, enquanto que a natureza de Cristo nos instrui a amar. A natureza de mãe Eva nos deixa fascinados pelo pecado, enquanto a natureza de Cristo nos ensina a obedecer até a morte. A natureza de mãe Eva nos ensina, nos leva, nos empurra para nos apegarmos às coisas desse mundo. Enquanto que a natureza de Cristo vem a todo tempo nos mostrando que o que Ele quer mesmo é nos levar para o céu. A natureza de mãe Eva faz de nós murmuradores. Enquanto que a natureza de Cristo nos ensina a enchermos o céu com os nossos louvores. A natureza de mãe Eva havia nos deixado condenados à morte. Enquanto que a natureza de Cristo, por causa dele e através dele, nos mostra que nós recebemos a vida eterna. E eu quero finalizar lendo com você Apocalipse 21, do 4 ao 7. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E é isso que nós somos hoje. Todos filhos de um Deus vivo.
E estamos vivendo debaixo não apenas de uma promessa, mas de um cuidado que nos permite alcançar essa promessa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você a face dEle, que Ele te encha, te revista de graça, de paz, no nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pense um pouquinho sobre, eu não quero aqui trazer acusação, mas reflexão. Que tipo de filho você tem sido? Você continua refletindo o filho da mãe Eva? Ou você está conseguindo ser a mãe do Apocalipse? A mãe triunfante, porque é assim que ele descreve ela. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas Deus quer te fazer parte desse modelo de mãe que Ele deixou estabelecido, onde a vitória já está guardada. Amado Deus, bondoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque nós sabemos que ainda que lá no início tem existido uma falha, o Senhor preparou um momento de triunfo para a tua igreja. Obrigada, Deus. Porque por milênios e milênios, gerações e gerações, o Senhor tem permanecido fiel e tem zelado e guardado pela tua palavra e cuidado do teu povo e nos conduzido para o lugar ao qual o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo, que é o céu. Pai, que no nome de Jesus o Senhor continue nos sustentando. O Senhor sabe, ó Deus, que não é fácil, não foi fácil para todas elas. Nós não estamos aqui para julgar nenhuma delas. Todas elas o Senhor deixou, ó Deus, para nos mostrar os momentos que nós oscilamos e nos comportamos exatamente igual. E da mesma forma que a graça e o favor do Senhor alcançou cada uma delas, eu clamo a Ti para que a Tua graça e o Teu favor nos alcance, para que verdadeiramente possamos viver a Tua promessa e vencer essa serpente. Deus, o Senhor sabe que todos os dias, ó Deus, o diabo se levanta tentando nos devorar, nos tragar. Mas nós sabemos em quem nós estamos guardados. Nós sabemos que há uma promessa. Nós sabemos que há um cuidado. Nós sabemos que existem ordens ao nosso respeito, a respeito da tua casa, da tua igreja. Uma promessa onde o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Isso não quer dizer que elas não serão abertas. Mas o Senhor diz ainda que ela esteja aberta, ainda que esse mundo seja regido por um governo maligno, eu sou o Senhor teu Deus, sou eu quem zelo por ti, sou eu quem guio os teus passos, sou eu quem te guardo, sou eu quem te sustento, sou eu quem faço, porque o querer e o agir vem de mim. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Eu clamo para que sejamos uma mãe triunfante, ó Deus, para que no nome de Jesus nós venhamos triunfar em poder e glória para a honra do Teu nome. Deus nos prepara para esse dia, mas nos guarda, porque às vezes nós sentimos, ó Deus, conforme a Tua palavra relatou, que seremos sim engolidos. Às vezes nós temos essa sensação. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor entrou com provisão e fechou a boca da serpente. Entre com provisão nessa manhã. Fecha a boca da serpente na vida de todos nós, na área, Pai, que nós estamos de certa forma sendo engolidos. Nos ajuda. Eu não sei onde é a fraqueza de um ou de outro, eu sei onde é a minha. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor me sustente, Pai, na tua força. Oh Deus, abençoe a vida de cada um que aqui está. Renova a convicção da vida eterna, do dia triunfante que nós iremos viver, porque às vezes nós vivemos como se esse dia fosse utopia, e ele é real, ele é real. Deus não nos deixa cair no engano, na mentira de Satanás, porque nós vivemos esperando pelas coisas desse mundo, quando o Senhor tem coisas lindas, eternas preparadas para nós. Nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes. Nos ajuda a sermos triunfantes verdadeiramente no Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, ó Pai. Nos ajuda. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está. Abençoa aqueles que estão assistindo de casa. Fala poderosamente aos nossos corações daquilo que nós precisamos ser vigiantes. Oh, Deus, nos ajuda, nos faz vigilantes, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Senhor. Nos conduza, Senhor, e nos mostra a direção a todo tempo. Porque às vezes, Pai, nós precisamos nos esconder no Senhor, e o Senhor sabe exatamente que momento é esse. Deus, nos fortalece nos momentos de batalha, de luta. Sustenta o teu povo nessa terra, ó Deus, espalhado pela face da terra há milhares e milhares e milhares de anos, desde o Éden até hoje, ansiando pelo dia em que o Senhor virá. Deus, somente um Deus como o Senhor consegue sustentar um povo crendo numa promessa há tanto tempo, Pai. Oh Deus, nós sabemos, ó Deus, que um dia estaremos contigo. E a minha oração é para que o Senhor não permita que essa chama e essa convicção se apague no nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor. Nos capacita, Deus, a ensinarmos as nossas gerações a viverem também nessa dependência e nessa espera. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixe ser tragados pela serpente, nem enganados pelo dragão, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo nessa manhã. Eu abençoo, Senhor, a minha casa, a casa deles, a nossa família. E conforme está escrito na tua palavra, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja um com eles, um comigo, um com a nossa família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Aleluia. Deus te abençoe.